Você já parou para pensar em quanto do nosso trabalho hoje tem conexão com a arte? Você já se perguntou em como as pinturas se tornaram fotografias e hoje as fotografias evoluíram para a era digital? Isso é evolução. Evoluímos o tempo inteiro. Mas para chegar até aqui, por onde passamos? Mesmo evoluindo, a pintura continua sendo a expressão artística mais antiga da humanidade. Desde que a humanidade tomou consciência de si mesma, ela cria arte para se representar. Nunca saberemos de certeza se essas pinturas seriam para registrar experiências vividas, para contar histórias ou apenas para transmitir sabedoria para a próxima geração. Mas sabemos que ela faz parte de tudo que somos hoje. E o homem inconformado sempre quis evoluir. Por isso que depois da pré-história surge a arte egípcia, que era muito ligada à espiritualidade e tinha arquitetura ligada também a construções de pirâmides. E logo depois chegam os gregos e os romanos. Enquanto que para os gregos a arte surgia de uma ideia de imagem perfeita, os romanos queriam mostrar mais realismo, pintando pessoas reais. Essa era a época da arquitetura clássica. O Império Romano cai e chegamos à arte bizantina, que tinha o objetivo de mostrar o poder de Deus e da Igreja Católica. Foi o aperfeiçoamento da arte romana. E continuamos evoluindo. O homem queria chegar cada vez mais perto do céu. E com isso surge a arte gótica, a gigante arte que surgiu na França para mostrar o quão longe poderíamos ir nas artes e nas construções. Tenho certeza que você já se perguntou como eles conseguiam construir algo nesse tamanho naquela época. E aí surge o Renascimento, onde a burguesia começou a contratar grandes pintores da época. Foi quando grandes nomes surgiram como Leonardo da Vinci e Michelangelo. As pinturas voltam a ter um caráter mais realista, já que os pintores tentavam mostrar uma imagem cada vez mais real. Mas ainda assim, a evolução continuou. Foi quando a burguesia queria ostentar ainda mais e trazer ouro para os seus palácios. Assim surge a arte barroca, muito famosa por suas igrejas de ouro, aqui mesmo em Ouro Preto ou em Salvador, por exemplo. E sabe aquela famosa frase que ouvimos que o antigo sempre volta à moda? Na arte neoclássica, essa frase faz muito sentido. Foi nesse período que grandes países como Estados Unidos queriam recriar a arquitetura clássica. Mas o mundo estava crescendo e evoluindo. Com isso, as pinturas começaram a mostrar cada vez mais a realidade, retratando inclusive revoltas populares. O artista estava cada vez mais livre e a tecnologia começou a crescer de maneira gigantesca. Foi quando um curioso que não sabia pintar descobriu a fotografia. E a pintura deixa de ser o único meio de mostrar realismo. Chegamos agora na arquitetura moderna, onde muitos hoje pensam ser a arquitetura do nosso tempo, mas não. Nessa época também foi quando surgiram os arranha-céus, e a forma com a função tomou conta da arquitetura, e as linhas retas foram as mais desejadas. E o mundo não parou de evoluir. Hoje estamos com a arte contemporânea. Gosto de falar que é uma arte sem freios. É a junção de tudo que o homem viveu desde as primeiras expressões artísticas conhecidas até hoje. E é nesse período que estamos que a internet começa a ganhar força. Que a fotografia impressa abre espaço também para a fotografia digital. Se em 1830 os artistas que não sabiam desenhar acharam um jeito mais fácil de expressar sua arte, por que vai ser diferente com os dias atuais?
A arquitetura começou à mão livre. Lembro até hoje da minha primeira matéria de desenho na faculdade, onde eu tive que desenhar um vinho e uma uva. Ah, e não podia nem usar régua, hein? A prancheta e as lapiseiras foram substituídas pelo computador e o desenho substituído pelo render. Mas o que é o render? O render é uma imagem realista, e a imagem realista é a foto de um ambiente antes da execução. Assim como a fotografia foi a evolução das pinturas, o render é a evolução da planta baixa feito à mão. Eu quero te desafiar a misturar a arte com a tecnologia. Bem-vindo ao desafio A Arte do Render. Olá, meu nome é Andressa, sou arquiteta, designer de interiores e professora de SketchUp V-Ray. Em 4 aulas eu vou aplicar uma amostra do meu passo a passo para que você consiga desenvolver uma imagem realista e autoral, mesmo que você tenha zero conhecimento em SketchUp V-Ray. Mas só para você saber, isso aqui é um pedaço do meu passo a passo completo. E quem tem o meu passo a passo completo aprende a fazer imagem realista de qualquer outro ambiente em 30 dias. Só que eu já vi gente fazendo em até menos, 15, uma semana. A imagem realista, ela alavancou o meu escritório de interiores, me fazendo faturar em até 3 vezes mais no ano com o projeto. E eu quero que isso aconteça com você também. E eu sei que é difícil acreditar, porque eu também não acreditaria. Se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria pensando, meu Deus do céu, o que essa menina tá prometendo aqui comigo? Como é bom demais para ser verdade, eu resolvi trazer aqui o depoimento de uma aluna. Vem aqui escutar. Quanto tempo depois que você entrou na escola você conseguiu então a imagem realista? 15 dias. Ou até menos, porque eu mergulhei minha cara e comecei a fazer. O meu computador, ele é tipo assim, o computador que era do meu pai, e eu uso ele desde o ensino médio, pra ter noção, ele já tem uns 8 anos, assim. Ele tá pedindo misericórdia, tanto que eu estou guardando dinheiro para comprar um computador novo. Eu tinha feito outros cursos gráficos que eu largava na metade, porque eu não gostava, e foi o único que eu realmente fiz tudinho, bonitinho. Falei assim, realmente é pra ser. Foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, de fato com render. Eu não tinha tido os meus renders, era uma coisa, assim, horrível. Eu nem sabia que eu tinha que configurar o espelho e o vidro, pra ter ideia. Bom, eu fui chamada para palestrar na faculdade que eu me formei. Fui mostrar um pouquinho dos meus renders da faculdade e meus renders pós-faculdade. Eu me formei não tem nem um ano ainda, acho que tem uns 7 meses mais ou menos. E aí o professor gostou muito, ele falou assim, meu Deus do céu, eu vou te contratar quando eu tiver projeto. Eu falei, contrate, professor. E eu também fui chamada em alguns escritórios da minha cidade e de fora para renderizar. Tem me ajudado muito porque eu estou crescendo aqui na minha cidade com isso. As pessoas passaram a me conhecer por conta dos meus renders. Então, está veio. Eu falo muito para minha família assim: esse curso se pagou muito rápido para mim, porque eu tive um retorno muito rápido em todas as áreas. Eu fui literalmente com a cara a tapa, porque eu não tinha todo o dinheiro e eu sabia que aquele dinheiro todo ia me fazer falta, por isso que eu precisava parcelar. Aí eu falei assim: tá, mas 240 eu consigo por mês. Aí foi que eu parcelei no boleto. Aí eu lembro que eu até fiquei assim, tipo, meu Deus, como eu tô ficando doida de pagar tudo isso. Só que na hora que eu comecei a fazer o render, comecei a dizer assim, cara, ele se pagou. Na hora que eu realmente recebi o valor que eu já tinha terminado o curso, eu falei assim, meu Deus, ele se pagou. Com 2 meses eu paguei meu curso. Então foi tranquilo. E antes da gente começar, eu quero te pedir para você fazer um favor para você mesma, porque eu quero que você vá até o fim. Porque eu duvido que você já tenha participado de um desafio gratuito, de um curso gratuito que entregue tanto conteúdo como esse aqui meu. Então, vamos começar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Arte do Render, segunda edição. E eu já começo te falando por que a arte do render. Porque interiores é arte, é expressão, é individualidade. Então, eu quero que você se expresse
através dos seus projetos para os seus clientes, que é o que eu faço hoje em dia. Como que vai funcionar aqui essas aulas? Essa primeira aqui vai ser teórica, tá? Eu preciso falar algumas coisas para vocês sobre cores, criatividade. Então, a gente precisa realmente de uma aula teórica. E as próximas também já vão ser mão na massa. Todas as aulas elas já vão estar disponíveis a partir de hoje. Então, se você quiser fazer uma a cada dia, que é o que eu aconselho, você pode fazer, ou você pode maratonar, né? Você pode maratonar e fazer tudo de uma vez só. Só que qual é o que é que eu te como que é a palavra? Às vezes eu esqueço palavras. O que é que eu te aconselho? Eu quero que você não tente fazer os exercícios junto comigo. Claro que essa aula é teórica, então você não vai precisar repeti-la. Mas, por exemplo, na aula 2, a gente vai colocar a mão na massa, vai ajustar a modelagem, vai inserir revestimentos. Então, assiste a primeira vez, anota, assiste do início ao fim da aula 2, anota. E aí você assiste mais uma vez e faz os exercícios. Isso vai fazer com que você aprenda muito mais. Isso vai fazer com que você fique com conteúdo na tua mente, tá? Então, faz desse jeito, porque eu sou professora, eu tenho mais de 500 alunos, então eu sei o que é que eu tô falando. Let's go, vamos começar. O tema desse ano não. O tema dessa edição, estamos na segunda edição do Desafio Arte do Render, e o tema dessa segunda edição é uma cafeteria. E esse tema foi o meu tema escolhido, que tem a ver com a minha vida, com tudo que está acontecendo à minha volta. Inclusive, gente, o meu brinco, ó, é de cactos. Eu sou nordestina, vou me casar no Nordeste. Se você estiver assistindo isso aqui depois, eu já posso ter até me casado. Meu casamento foi a coisa mais linda do mundo, tenho certeza. E foi nessa cidade, lá no sertão alagoano, que chama Piranhas Alagoas. Eu me inspirei nas minhas raízes. Eu amo fazer projetos inspirados na minha própria vida ou na minha própria raiz, porque eu me empolgo, tá? Indico vocês começarem a fazer isso, porque é legal. E esse foi o meu resultado final. A cafeteria, o Cactus Café, na verdade. Mas eu quero que você escolha o seu tema e desenvolva o teu ambiente autoral, a tua cafeteria autoral. Ao longo das aulas, eu vou ensinar aqui algumas técnicas de cor, de escolha de revestimento, e a gente vai conversando e você vai desenvolvendo também o teu ambiente autoral. Então, por exemplo, eu vou ensinar a modelar algumas coisas dessa cena, eu vou te ensinar a configurar algumas coisas dessa cena, mas isso não quer dizer que você precisa fazer uma cena igual à minha. Eu quero que você pegue tudo que eu vou te ensinar de configuração, que você preste muita atenção também na iluminação do ambiente, tudo que eu vou te mostrar, porque eu vou falar, gente, essa iluminação aqui para esse ambiente, mas você pode trocar algumas coisas se você estiver fazendo um ambiente sem essa parte de vidro, por exemplo, tá? A gente vai conversar sobre isso tudo quando a gente colocar a mão na massa, mas eu quero que você se abra, tente desenvolver um ambiente autoral, porque pode ser que alguém esteja aí do outro lado, não consigo fazer. Não consigo fazer, desenvolver um ambiente autoral, Andressa. Sim, você consegue. E eu vou te mostrar isso. Quais serão os critérios de avaliação? E por que critérios de avaliação, Andressa? O nome mesmo já diz. É Desafio Arte do Render. Sim, gente, vocês vão concorrer. Além de desenvolver um ambiente autoral, eu quero que vocês peguem esse ambiente autoral e se desafiem entre si para que eu veja qual será o melhor ambiente entre vocês. E quais serão os critérios de avaliação? A gente vai pensar sempre na funcionalidade e criatividade do ambiente, tá? Da sua criação. Outra coisa também é a apresentação e defesa do projeto, que é algo muito importante. Se você for no meu Instagram, tem um destaque lá que tem dos meus alunos. A gente fez um desafio desse entre os meus alunos da Escola da Imagem Realista. E lá no final desse destaque tem a avaliação e a apresentação dos projetos do desafio dentro da escola. Então, você pode dar uma olhadinha lá para que você se inspire na apresentação e
faça o seu ambiente também e apresente o seu ambiente e defenda o seu ambiente como as minhas alunas defendem. Uma coisa muito importante dizer é que os meus alunos, eles não vão poder participar. Na verdade, não é participar, é concorrer com vocês, tá? Terceiro critério de avaliação é a qualidade da imagem realista, com as técnicas ensinadas aqui nas aulas gratuitas. Se você participou da primeira edição, você viu que não, gente, não foi o melhor render que ganhou o desafio Arte do Render, porque eu recebi muito render bom. Eu realmente prestei muita atenção nos outros critérios aqui de avaliação. Eles valem muito mais do que a qualidade do render. Eu quero ver a criatividade de vocês, eu quero ver o estilo que vocês defendem no projeto de vocês, porque é isso que vai te destacar na profissão. O jeito que você vai se defender para o seu cliente toda vez que você desenvolver um projeto autoral para ele. E o que você vai me enviar? Você vai me enviar a imagem realista, tá? Quantas quiser. Essas imagens, elas podem estar dentro de um PDF. Nesse PDF, você vai fazer a defesa do seu projeto, você pode colocar moodboard, você pode explicar por que escolheu aquelas cores, você vai explicar por que decidiu escolher aquele tipo de revestimento, qual que é o tema da sua cafeteria, por que você escolheu aquele tema. Vou dar um exemplo. No desafio passado, a gente teve quarto com o tema do Homem-Aranha, que foi o que ganhou. A gente teve quarto com o tema de Barbie. A gente teve quarto com o tema de série Sex and the City. A gente teve com o tema do Batman. A gente teve muitos desafios com realmente temas desse nível de personagem. Então, para te ajudar, você também pode escolher um personagem de uma série, de um desenho, de um filme. Você pode fazer a sua cafeteria inspirada em um filme também. Eu vou adorar ver a defesa que você vai fazer para o seu projeto. Com isso, no final lá do PDF, você também vai colocar um depoimento de como foi essas aulas para você. Como que foi desenvolver um ambiente autoral seguindo aqui, participando do desafio Arte do Render? Eu quero que você fale. Não precisa me bajular, gente. Eu quero realmente um depoimento sincero. Eu quero saber como você se sentiu. Então, você pode colocar embaixo, você pode colocar, inclusive, 3 linhas, 2 linhas. O importante é realmente você escrever esse depoimento para eu entender se eu estou seguindo com o meu propósito desde o início aqui, trazendo conteúdo diferente para vocês gratuitamente. O envio vai ser até o dia 4/10, às 23 horas e 59 minutos, tá? Como a gente está liberando isso aqui agora, dia 28, porque eu estou vindo do passado. Eu gravo no passado, então até o dia 28 eu vou liberar as aulas e até o dia 4 vocês vão ter para desenvolver esse ambiente. Dá tempo, tá? Dá tempo. Coloquem a mão na massa, porque eu sei que dá tempo. Ai, Andressa, eu preciso fazer um ambiente completo. Gente, você não precisa fazer um ambiente completo. Por exemplo, essa minha cafeteria. Eu não fiz a parte da frente. Eu fechei, claro, coloquei janela, coloquei porta, mas eu não fiz essa parte da frente, porque dava para colocar uma mesinha. Eu realmente foquei nessa parte aqui que ia aparecer no render. Então, você pode fazer isso, você pode focar em um dos lados da sua cafeteria. Só faz aquela parte ali. E aí, você renderiza e faz várias cenas pegando ângulos diferentes dessa parte que você fez, tá bom? Você vai enviar para cá, ó, para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, contato@arquitetaandressamartins.com. E o resultado e o prêmio, na verdade, qual será o prêmio do resultado? O prêmio do melhor resultado vai ganhar acesso ao treinamento O Escritório de Milhões. É um treinamento, gente, que tá o meu xodozinho. Acabou de sair do forno, tá? Acabou de sair do forno. Não estou vendendo ele lá no meu Instagram,
Só os meus alunos da Escola da Imagem Realista ficaram sabendo desse meu novo treinamento. E por que eu desenvolvi esse novo treinamento? Porque apesar de eu ensinar aqui imagem realista para vocês, eu tento sempre focar na criação de projetos, porque é o que eu faço no meu dia a dia. Eu crio projetos, eu sou arquiteta, eu sou designer de interiores também, e eu crio projetos. Eu vivo disso hoje em dia, eu tenho escritório de interiores para desenvolver projetos. E por isso que eu resolvi criar o Escritório de Milhões para ajudar as minhas alunas que também têm um escritório de interiores e querem desenvolver ainda mais o escritório, querem passar por um treinamento para estruturar melhor todos os processos, por exemplo, toda a organização. Aqui dentro do escritório, eu dividi em 5 fases, tá? Tem a fase de mentalidade, a fase de processos, a fase de organização. Na verdade, foram 4 passos. A fase de organização, a fase de 1, 2, 3, 4. Gente, é 5 mesmo. Gente, eu sou meio TDAH, né? Parte na cabeça, então ignora. Dividir em 5 fases, voltando: mentalidade, processos, organização, conhecimento técnico e captação. Por que eu desenvolvi com essas 5 fases? Porque nem só de imagem realista vive um escritório de interiores. Não é o suficiente. Você precisa passar por outros passos para estruturar um escritório. Você precisa entender que você não é apenas arquiteta, você também é empresária ou você é empresário. Você precisa passar por outros caminhos, além de aprender imagem realista, para estruturar melhor o teu escritório. Sim, tá? Por isso que eu desenvolvi esse treinamento. Ah, e tem aquele bônus, né? Você fez 15 tópicos para ganhar dinheiro de imediato sem ser de projeto. Isso, boys, não tá me lembrando aqui. Vocês escutaram? Eu não sei se vocês escutaram a voz do além aqui, do meu boyzinho aqui atrás. Mas dentro do escritório tem uma aula, inclusive, que eu ensino 15 tópicos para que você pode ganhar dinheiro, tá? Eu te mostro 15 soluções, 15... Qual que é a palavra certa que eu posso falar? Você tem 15 possibilidades de trabalhar dentro de um escritório de arquitetura, não só com projeto, e ganhar dinheiro de forma rápida. E alguns deles eu fiz no meu dia a dia. E lá no escritório eu falo melhor sobre isso. O resultado vocês vão me enviar no dia 4 e no dia 6 do 10 vai ter resultado ao vivo às 19h30 pelo YouTube. Estou animada. Arrasem, viu? Vamos começar a aula agora? Vamos falar um pouquinho de criatividade? Vamos falar de criatividade. Até coloquei aqui, criatividade, criar uma atividade. Peguei aqui, botei no Google, né? O que é que a psicologia fala sobre a criatividade. Então, eu peguei essa informação aqui embaixo, que é qualquer ideia, ato, eu acho que a pessoa era portuguesa, por isso que tá acto. Qualquer ideia, ato ou produto que muda um domínio existente e transforma em um novo. É a adaptação, gente. É a adaptação de alguma coisa à realidade. Criatividade é isso. Por isso que eu sempre falo que a criatividade, ela é a sua visão no mundo. Tudo que você cria é uma extensão de você. Pode ser que você não entenda disso agora, mas daqui a uns anos, ou daqui a uns meses, ou daqui a uns dias, você vire para mim e fale: Andressa, realmente, tudo que eu crio é a extensão de mim mesma. Isso acontece até dentro de uma empresa, gente. Se eu tivesse uma empresa, não sei, num ramo culinário, alguma coisa ali estaria dentro do que eu sou. Tudo que a gente faz hoje, se a gente desenvolve o projeto, também tem os gostos pessoais que a gente coloca naquele projeto, tem todo o nosso repertório que a gente coloca naquele projeto, além da parte de conhecimento técnico. Então, a criatividade, ela é importante demais no nosso dia a dia. Tente trabalhar mais com ela, tente buscá-la. E como que você consegue buscar ela um pouquinho para você?
Eu trouxe aqui a tríade que eu criei. A tríade, eu falo de tríade da criação de um projeto. Lindíssima aqui, sua prof aqui do lado, inclusive, com várias, é, com várias amostrinhas. Ficou bem legal aqui essa foto. Mas a tríade da criação, gente, eu divido a tríade da criação de um projeto em 3 partes. Primeira parte é o seu repertório. A gente vai falar de repertório daqui a pouquinho com vocês. A tríade da criação também tem a clareza sobre o projeto. Como assim clareza sobre o projeto, Andressa? Imagina que você está precisando desenvolver um projeto de um hotel, por exemplo. Vai que você foi contratada para desenvolver um hotel. Né? Vamos fingir que eu fui contratada para desenvolver um hotel. Eu saberia fazer o hotel do zero agora? Agora. Sem ter ido atrás de repertório. Sem ter clareza do projeto. Não. Não ia nem sair. Não ia sair nada aqui. Se eu fosse pegar aqui e criar do zero. Por que isso? Porque primeiro eu preciso ter clareza do que eu quero para aquele projeto. E não é só do que eu quero, é do que eu preciso colocar naquele projeto. Qual vai ser o hotel? Conversando com o dono, é o famoso briefing, né? Vai ser um hotel de quê? De quantas estrelas? Vai ser um hotel para atender qual tipo de público? Vai precisar de quais departamentos nesse hotel? Quais são os departamentos que tem dentro desse hotel? Vai ter recepção, quartos, cozinha. Dentro da cozinha, eu preciso colocar o quê? Gente, isso tudo, quando você tem essa clareza de colocar no papel, colocar aqui no computador também, escrever tudo o que você precisa colocar dentro daquele projeto, é muito mais fácil que ele saia do papel, tá? E aí você junta essa tua clareza com o repertório que você constrói, que a gente vai falar daqui a pouco mais a fundo do repertório, e você junta esses dois e você consegue desenvolver um projeto. E o toque pessoal vem no final, vem com o teu gosto pessoal. Enquanto você estiver desenvolvendo esse projeto, você pode colocar teu gosto pessoal, você deve, não só pode, você deve. É muito importante a gente colocar nosso gosto pessoal em todos os projetos que a gente faz, porque é o que vai te diferenciar dos outros. Quando você junta essas 3 partes, o repertório, a clareza sobre o projeto e o gosto pessoal. Falando também sobre uma coisa que eu amo falar, que é cor. Eu botei aqui coragem. Coragem. Quase que não sai. Coragem. Por quê? Porque hoje a gente precisa de muita coragem para colocar a cor em um projeto. Porque tem muita gente que realmente não entende, não sabe misturar, não sabe se gosta, o cliente não gosta, acha que tudo que é chique é bege. E até uma coisa que eu escutei esses dias que foi interessante é que, gente, o cliente, ele gosta do seguinte. Ai, Andressa, eu queria sempre eu queria usar esse tomzinho aqui nesse projeto, mas o cliente, eu acho que ele não vai querer usar uma cor. Sabe o jeito que você conversa com esse cliente? Você pode virar para ele e falar: olha, por que a gente não coloca essa cor aqui? Essa cor aqui está sendo usada na Casa Vogue, ó, saiu nas revistas, saiu na Casa Cor. Gente, quando a gente fala esse tipo de coisa, eu tô falando muito baixo, né? Acho que eu vou falar um pouco mais alto, né? Eu acho que eu tô falando muito baixo. Quando a gente fala, eu vou falar com mais empolgação. Quando a gente fala esse tipo de coisa para o nosso cliente, ele fica, meu Deus, eu vou ter um negócio da cor da Casa Vogue na minha parede. Para quando as pessoas chegarem lá, eles vão falar sobre isso e ele vai aceitar. Ele vai topar colocar uma cor, ele vai aceitar colocar uma textura no projeto dele. Testa fazer isso, que eu tenho certeza que dá certo. E aqui eu coloco também que é a cor. Ela é a sensação causada pela luz, tá? A cor, para ela existir, ela precisa que a luz ela toque em algum lugar. Porque sem luz, zero cor, né? A ausência de cor. Quando a gente fala de cor, a gente fala muito também do círculo cromático, que é importante, é uma ferramenta utilizada não só na arquitetura hoje, a gente vê ela sendo usada muito na moda.
Eu uso o ciclo cromático não só nos meus projetos, gente. Eu uso para escolher uma cor. Às vezes eu quero, caramba, eu quero ser muito colorida hoje. Qual as cores aqui que eu posso juntar para usar de roupa dentro do meu guarda-roupa? Eu vou lá no ciclo cromático e vou analisando, né, o que é que eu posso fazer dali. Ele é dividido em 12 partes, tá? Se a gente tem uma, duas, três, quatro, cada partezinha aqui, ó, cada corzinha aqui, cada conezinho é um conezinho, é representado por uma cor até que se forma em 12 partes no ciclo cromático. A gente divide ele em cores primárias, que são aquelas cores que elas não se misturam, elas existem por si só, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Eles existem por si só, eles não são misturas de nada. São as três principais cores aqui do nosso ciclo cromático, as cores primárias. A gente aprende isso lá no jardim. Eu chamo de jardim quando eu fazia prezinho. A gente aprende isso lá no prezinho, criança, a nossa mãe vai ensinando. E aí a gente tem as cores secundárias, que são formadas pela mistura dessas cores aqui primárias. Então a gente tem laranja, violeta, verde, tá? Formado por essas três cores aqui. E a gente tem as cores terciárias, que é a mistura das secundárias. Então elas variam muito, as cores elas variam. A gente tem vários tipos de tonalidade de cor diferente, mas primária mesmo a gente só tem as três e o resto é tudo misturinha. E dentro do ciclo cromático, a gente tem 4 formas de combinar as nossas cores, tá? A primeira forma, cores opostas ou complementares. Então, quais são as cores complementares, Andressa? São as cores que elas estão, o nome mesmo diz, ela está oposta no ciclo cromático. Ela está de um lado e na outra ponta. Elas se misturam, gente. Olha aqui, tem uma foto, inclusive, mostrando essa combinação de lilás com amarelo, tá? A gente tem aqui, inclusive eu peguei essa foto lá no site da Souvenir, tá? Essas fotos aqui que eu tô colocando de pintura são todas do site da Souvenir. E aí a gente tem aqui cores complementares, é a primeira forma de combinação de cor do ciclo cromático. A gente tem também, por exemplo, o verde e o rosa, são cores complementares também, tá? A gente tem o laranja e o azul, são cores complementares. A gente tem o vermelho e o... Ai, tem que voltar, gente, às vezes eu esqueço, tá? A gente tem o vermelho também, com o verde, que também fica bom. O vermelho e o verde, o rosa e o verde, tá? Também fica lindo. A gente tem as cores análogas. Elas são essas três partes que estão perto uma da outra. Então, aqui a gente está usando o amarelo, o laranja e o rosa. Isso aqui é tipo um rosa, tipo um vermelho, na verdade, né? É tipo um vermelho. Percebam que é legal quando a gente for fazer essa combinação de cores análogas, a gente pegar no mesmo tom, tá? Quando você vai fazer combinação de cores, tudo bem que a gente, se você perceber aqui, a gente tem vários tons de vermelho, vários tons de rosa, vários tons de azul. Quando você for fazer combinação, pega no mesmo tom, na mesma nuance, porque isso vai ficar mais harmônico, tá? Então faz isso, por favor. Aqui, ó, as cores análogas, então ela pegou aqui bem no início. Então se eu quisesse pegar aqui também verde, azul e roxo, também seriam cores análogas, tá? Tem várias tonalidades de cores que a gente pode fazer também, várias combinações que a gente pode fazer também com as cores análogas. Tríade! Tríade é o nosso triângulozinho que parece um... Como é o nome dessa letra? Y. Que é um Y, tá? Ele é um Y. Você pode usar aqui, por exemplo, a gente tem o verde, o laranja e o roxo, mas a gente tem outras combinações também para poder fazer. Gente, vocês podem simplesmente imprimir um desse na sua impressora, se você tiver impressora. Ou você pode fazer uma arte de criança mesmo, de volta para o prezinho, faz com sua filha, se você tiver filha, ou com seu sobrinho. Pinta as cores, tenha um triângulo desse em casa. É legal. Você começa a entender melhor das cores, tá?
A gente também tem uma forma de combinação de cor que é a monocromática, que é a coisa mais linda do mundo. Eu adoro usar isso aqui em quartinho de bebê. Eu acho que fica muito interessante. Gosto bastante, tá? É simplesmente você pegar o mesmo tom, a mesma cor e usar várias tonalidades da mesma cor, que é o monocromático, tom sobre tom. O famoso tom sobre tom de roupa. Olha, a gente já falou de cor, inclusive eu quero que vocês peguem, tá? Uma dessas 4 formas aqui de mistura de cor para decidir quais cores vocês vão usar dentro da cafeteria, tá? Tentem ser mais coloridos. Eu tenho certeza que vocês conseguem, porque eu consegui, tá? Temos aqui repertório. Eu divido o repertório entre repertório e repertório projetual. Por quê? Porque primeiro a gente tem o repertório que a gente acumula por meio das nossas experiências pessoais. Então, dentro da nossa cultura, dentro do meu meio, chegou aqui minha babyzinha. Vem, meu amor. Vem, minha filha. Ai, meu Deus, olha, gente. Nunca mais ela tinha aparecido aqui, né? Porque ela só aparece quando ela quer. Ela é dessas. Oi, galera! Olha como eu sou linda! Ai, meu Deus, eu vou esmagar você. Vai ficar aqui um pouquinho no meu colo. Fica aqui, filha. Então, o repertório é aquilo que a gente acumula por meio das nossas experiências pessoais, tudo que a gente vive dentro da nossa cultura. Então, vou dar um exemplo em relação a mim, né? Eu sou do Nordeste. Em relação à nossa cafeteria, trouxe repertórios da minha cultura para a minha cafeteria, tá? Estou só dando um exemplo. E eu tento trazer isso dentro do meu repertório. Eu percebi também que sabe aquelas paredes que a gente vê com um pouco com muita textura? Hoje está muito em alta na Casa Cor, né? Textura. A gente vê textura demais nas paredes. As pessoas estão se usando textura. Antigamente era considerado brega, né? Tudo volta, tudo volta. Tem isso de brega, não. Tudo volta, eu acho. E eu percebo que lá no Nordeste, a gente já estava usando isso há muito tempo. Casa de praia no Nordeste é muito fácil a gente ver em todos os lugares aquele tipo de textura. Justamente pensando na umidade, que lá tem um pouco mais de umidade no solo. Justamente porque esse tipo de textura, dependendo da textura, ela lembra um pouco a terra. E lá a gente tem uma coisa mais com terra, com sertão. Então, essa parte de textura, por exemplo, é alguma coisa que eu trago em relação do meu repertório, do meio da minha cultura, tá? E a gente tem o repertório projetual. O repertório projetual você adquire ao longo da tua vida, quando você conhece projetos novos, quando você vai em uma loja. Gente, isso aqui é extremamente importante. Tem dias aqui que eu falo pro boyzinho do nada, velho, eu preciso ir numa loja, eu tô sentindo necessidade de conhecer novos repertórios, de sentir isso na minha cabeça, de ver novas cores, de ver novos sofás, de ver pessoalmente, sabe? Ver louça, porque isso tudo a gente consegue pegar e transformar em repertório projetual, porque a gente percebe o que está acontecendo dentro das lojas, tá? E aí visitem feira de arquitetura também, mais ainda, porque a gente vai numa casa cor da vida e a gente, se vocês tiverem a oportunidade de ir em outras casas cor de outras cidades aqui do Brasil, é interessante, porque você vai perceber que cada casa cor tem uma cultura diferente, tem alguma coisa que você pode aprender novo com eles. Então é muito interessante. Eu gosto de. Esse ano não deu por conta do casamento, mas eu adoro ir na Casa Cor do Rio de Janeiro, por exemplo. Não só. Esse ano só fui para de São Paulo. Tem a de Goiânia, quero muito, vou tentar. Eu quero tentar ir um ano em todas as casas cores que tiver no Brasil. Eu quero tentar, porque eu acho que vai fazer a diferença no meu meio. Vozinho, não sei quantas tem, mas não tem muitas não. Acho que é Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Rio Grande do Sul, tá? Quero tentar sim, porque é importante, gente, a gente tá sempre nesse meio, conhecendo uma nova cultura, uma nova cidade.
é importante também a gente conhecer um país. Quando a gente visita vocês, tem alguém aqui que gosta de viajar? Por favor, entrem no Airbnb ou no hotel e observem tudo. Não é só para observar a vista, por exemplo. Observa qual é o material que está sendo usado ali naquele quarto de hotel, no lugar onde você está. Observa o restaurante que você vai conhecer. Comecem a observar a vida, comecem a viver, olhem para o teto dos lugares. Uma coisa que eu adoro fazer, eu chego no lugar e falo assim, ó. Vai, olha para o teto, conhece a vida. Viver é construir repertório. Não só o repertório que você adquiriu antes, mas o repertório que você precisa para seguir com a criação de projetos criativos. Criatividade, para você conseguir ter criatividade, você precisa de repertório. Você não consegue desenvolver um projeto hoje sem repertório. Quando a gente está na faculdade, o que é que acontece geralmente quando a gente vai fazer um projeto, né? Vou dar um exemplo. Deixa eu lembrar qual era o projeto que eu fazia na faculdade. Um projeto de uma escola, acho que é projeto 3. Não lembro mais o número que é, porque eu já estou formada há 5 anos, então não lembro. Aí a gente tem um projeto de escola. O que é que acontece quando a gente vai desenvolver esse projeto de escola, antes da gente colocar a mão na massa? O que é que o professor ele pede? Ele pede para a gente ir no site do ArcDaily ou em qualquer outro site que tenha referências de projetos de escola. Peguem uma escola e estude. Ele pede para a gente até, às vezes, apresentar. Eu lembro que eu apresentava outras escolas na frente lá na escola, né? Na frente da aula. Eu apresentava. E aí a gente tinha que observar revestimentos usados naquela escola, fluxo, a planta baixa que aquele cara estava usando, né? Se era um arquiteto ou uma arquiteta que estava usando para aquele tipo de escola. Então, tudo isso era uma forma deles mostrarem para a gente que a gente precisa construir repertório antes de projetar qualquer coisa do zero. A criatividade, ela não vem do nada. Ela vem dessa forma. Você precisa correr atrás. Tá? E eu até coloco aqui que a segurança em desenvolver um projeto criativo, ela não nasce da noite para o dia. Mas todo mundo aqui tem repertório suficiente para começar. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Acredite. Vou até beber uma água. Pega a sua... Hidratem-se. Pegue sua água. Você que não está tomando água aí do outro lado, beba sua água, mulher. Você toma água, vamos se hidratar. E se todo mundo tem uma história para contar, eu também tenho a minha. Então, assim que eu me formei, o que estava acontecendo na minha vida? Eu não queria trabalhar com interiores. Eu dizia, meu Deus, todos os arquitetos que se formam... Era um pelo aqui que estava voando. Todos os arquitetos que se formam, eles trabalham com design de interiores. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar com outra coisa. Eu quero ser... não lembrava o que eu queria ser. Eu acho que eu queria ir para a parte de história. Eu acho que eu queria ir para essa parte de história. Não. De arte, de cor. Eu gostava dessa parte de arte, de cor na faculdade. Eu gostava da matéria de desenho à mão livre. Eu gostava das coisas bem lúdicas da faculdade. E gostava também da parte de história. Até hoje eu gosto muito de estudar sobre história. Quem me conhece pessoalmente vai entender melhor disso. Então, eu tinha muito medo também de ser julgada. Então, eu nem postava nas redes sociais, porque eu não sabia renderizar, eu não sabia, ai meu Deus, eu nem sei ser arquiteta ainda, por que eu vou postar nas minhas redes sociais? Eu pensava muito isso. E isso é um medo, gente, é uma trava que a gente tem de realmente ser julgada. E assim, você vai ser julgada o tempo todo, tá? Eu tenho só uma notícia para te dar. Ai, eu vou ficar muito boa para parar de ser julgada. Não, você é julgada o tempo todo. O que é que acontece? Se você não posta, você é julgada. Se você posta, você é julgada. Olha lá, blogueira, você é julgada. Se você grava um vídeo no meio da rua, tem alguém olhando para te julgar.
Se você não grava, tem eu aqui, ó. Tô te julgando. Professora Andressa está te julgando agora. Estou te julgando porque você é uma pessoa que não posta nas suas redes sociais. Então, assim, você vai ser julgada o tempo todo. Viver é ser julgado. É isso, gente. Não tem pra onde. Então, você precisa escolher as batalhas que você quer ser julgada. Pronto, você precisa escolher o que você quer ser julgada. Eu prefiro ser julgada fazendo. Eu prefiro ser julgada. Aquela menina botando a tapa na internet. Eu prefiro ser julgada desse jeito do que ser julgada da pessoa que, se formou e não tá fazendo nada da vida. Se formou e tá lá deitada dormindo, que era o que eu era julgada no início, né? Se formou e não sabe nem fazer um render direito. Eu julgo, eu julgo. Eu entro no Instagram de algumas pessoas que me seguem, porque eu sou dessas, né? Tô lá, ó, olhando quem tá me seguindo. Eu entro no Instagram dessa pessoa, formada há X anos, não tem um render que preste. Ou acabou de se formar ou tá na faculdade. Gente, eu julgo você. Então, você não vai deixar de ser julgada nunca. É verdade. E aí eu reclamava que ninguém me contratava. Só que, na verdade, eu tinha medo de pegar o meu primeiro projeto. Eu morria de medo. Por que eu tinha medo de pegar o meu primeiro projeto? Porque eu não sabia desenvolver um projeto. Eu não sabia, a faculdade ela não pega a gente e fala assim, pelo menos a faculdade que eu me formei, tá? Eu quero deixar bem claro que tudo que eu falo de faculdade é referente à minha história dentro da minha faculdade. Se você que está aí do outro lado teve outra vivência na sua faculdade, tudo bem. Eu tô falando sobre a minha. Eu falo sobre a minha faculdade quando eu falo isso. A faculdade não ensinou. E aí a faculdade ela não me ensinou a vender um projeto de interiores. Eu tive uma matéria de interiores e eu nem lembro o que é que era para me entregar nessa matéria de interiores. Eu não lembro de verdade agora para te dizer o que é que eu aprendi, mas não aprendi a desenvolver um projeto de interiores nessa matéria. Não, não foi. E aí eu passei por 4 fases até agora na minha vida, né? Talvez esteja entrando na quinta agora? Esteja entrando na quinta fase. Mas vamos falar sobre as 4, porque eu tenho mais propriedade de falar, porque elas já passaram. Primeira fase foi a fase que eu tentei aprender sozinha. Acabei de me formar. Acabei de me formar e eu tava fazendo render desse jeito aqui, ó. Olha só. A qualidade do render que eu fazia. Gente, pelo amor de Deus, que coisa feia! Posso falar? São meus. Eu posso xingar. Horroroso! Se você faz render desse jeito, desculpa, não estão bons. Não estão bons. E além do render, a gente pode ver algumas coisas aqui meio ruins, como o projeto. Eu não sabia projetar. Eu não sabia projetar. Então, aqui, eu tentava pegar fotos de projetos na internet e copiar, só que eu não sabia para onde ia. Eu não sabia, por exemplo, o espaçamento que a gente tinha que colocar aqui de um rack, por exemplo, a altura do chão, ou se eu ia botar no chão. Eu não sabia essas coisas básicas. Eu não sabia a altura de uma cadeira, por exemplo. Eu não sabia a altura de uma cama, ergonomia, tá? Eu não sabia essas coisas de espaçamento. E essas coisas de ergonomia, elas são fundamentais para a gente desenvolver uma imagem realista, gente. Então, às vezes, você erra na sua imagem realista por conta da ergonomia. E aí, como estava tentando aprender sozinha, eu tinha acabado de me formar, eu precisava trabalhar na profissão que eu tinha estudado. Então, eu entrei numa pós-graduação de design de interiores. E foi quando eu tive uma mudancinha de chave. Ao mesmo tempo, eu comprei um curso de renderização. Por quê? Porque eu percebi que eu ia demorar muito para aprender sozinha. Porque a cada projeto que eu desenvolvia, eu achava um pior que o outro. Olha a cortina aqui dentro da parede, inclusive. Tava um pior que o outro. Então, o render, ele também me ajudou nesse quesito de apresentação de projeto, de criação de projeto, porque eu conseguia enxergar o que é que eu estava desenvolvendo ali. Eu conseguia ver que um projeto, ele estava esse projeto aqui tá legal, a cadeira tá ficando, tá combinando com outras partes do tapete do projeto e com
parte da janela que também é preta. Eu sabia visualizar. Projeto é visualizar, render é visualizar, né? Render é projeto antes de ser executado. Então, a parte de aprender renderização me fez projetar melhor, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava estudando design de interiores. Então, essa mudança de fazer renders mais bonitos também se diz ao meu estudo nessa parte de interiores. Só que também eu fui evoluindo, gente, ó. Esses são os primeiros renders que eu fiz assim que acabei o curso, por exemplo. Eu não parei de estudar. Eu não parei de estudar. A gente não para de estudar até hoje. Sinto te informar isso, tá? Você não para de estudar. Então, a fase 3 foi realmente o boom de crescimento profissional que eu tive, porque foi quando eu aprendi a criar minha própria metodologia, não só de render, mas também de modelagem. E eu comecei a estruturar ao mesmo tempo as duas empresas. Então, na fase 3, ao mesmo tempo que eu desenvolvia projetos de interiores, são 3 projetos aqui que já foram executados, esses renders, que estão iguais, inclusive. Ao mesmo tempo que eu desenvolvia projetos de interiores, eu decidi virar professora. Porque quando eu postava nas redes sociais o resultado dos meus renders, os resultados do meu projeto, muitos profissionais começaram a perguntar: Poxa, Andressa, mas como que você faz para fazer um projeto tão criativo? Como que você faz para fazer uma imagem tão realista? E eu percebi que eu podia ajudar o meu outro profissional. Eu percebi que eu poderia virar professora, porque eu queria virar professora, eu já quis virar professora no início, eu gostava de ensinar os meus colegas da faculdade algumas matérias, tá? Algumas matérias que eu gostava de ensinar. Quando eu não sabia muito da matéria, cálculo, por exemplo, meu Deus, eu passei, gostei, mas Deus me livre ensinar cálculo, né? Isso eu deixo pro boyzinho que é engenheiro. E aí, quando eu falo duas empresas, são os meus dois CNPJs. Eu tenho a empresa de interiores e arquitetura, eu tenho meus projetos em andamento de arquitetura e interiores, e eu tenho a minha empresa educacional, onde eu tenho meu curso. Tenho meus cursos, né? Porque não é só um. A fase 4, que é a que eu passei esse ano, especialmente esse ano, foi quando eu percebi que eu não conseguia mais fazer mentorias toda semana. Essa fase aqui foi quando eu estruturei o meu curso e eu comecei a testar a minha metodologia. Sim, gente, eu não gravei logo um curso online e vendi. Eu testei em 5 turmas de mentorias ao vivo. Toda semana eu dava aula. Toda semana. E aí eu percebi que isso estava me tomando um pouquinho de tempo, muito tempo, na verdade. Foi quando eu percebi que a metodologia ela já estava criada. Eu conseguia gravar aquilo que eu criei, que eu estava fazendo tudo igual nas 5 turmas. Então eu conseguia criar um curso online. Então foi quando eu criei a Escola da Imagem Realista. E quando eu criei a Escola da Imagem Realista, opa, quando eu criei a Escola da Imagem Realista, eu decidi aumentar um pouco o fluxo de projeto do escritório, porque eu não estava conseguindo pegar direito o projeto por conta das mentorias. Então, eu não, eu nunca quis ser aquela professora que vende mentiras na internet. Eu não sou dessas, eu não consigo. Como que eu ia continuar vendendo mentorias, ensinando a melhorar o escritório de arquitetura de vocês, se eu não estava com tempo de pegar projeto? Como que eu ia ensinar isso? Então, ter criado a Escola da Imagem Realista e aumentado o fluxo de projetos do escritório me deu muito mais bagagem, por exemplo, para eu falar sobre escritório, sobre empresa com as minhas alunas. Me deu muito mais bagagem para eu criar um escritório de milhões, por exemplo, porque eu comecei a ajustar melhor o fluxograma, os processos dentro aqui do meu escritório de interiores. Então, por que que eu falo que eu estou entrando agora na quinta fase? Porque eu estou numa fase agora que eu vou me casar, eu pretendo ter filho, e eu sei que isso aí vai dar uma revirada de novo na minha vida.
Mas uma coisa eu tenho certeza é que eu nunca vou desistir de ensinar o que eu sei. Então, tudo que eu aprendo ao longo da minha vida, eu vou estar aqui ensinando a vocês, tá? A pessoa que você usa, que você julga hoje ser perfeita ou genial, ela também teve um início. E elas não são perfeitas. Elas só se colocaram em movimento. E eu adoro falar sobre se colocar em movimento, porque eu vivi isso, minhas mentoradas vivem isso, meus alunos vivem isso, de se colocar em movimento. Quando eu comecei lá na fase um, que eu ainda não sabia renderizar direito, ó, vocês podem ver que é o meu computador antigo, o meu Dell, eu comecei a trabalhar na sala de jantar da minha casa. Aqui a minha filha, né, que até apareceu aqui hoje, deu um oizinho aí pra vocês, aqui ela tava um pouco suja. Vocês podem ver que ela tá mais linda também. Até minha filha evoluiu. Então aqui eu cheguei na fase um, eu estava aqui dentro, e na fase 2, onde foi a fase que eu resolvi criar a metodologia e começar a dar aula, eu precisava sair da minha sala de jantar. Então eu fui lá pro quarto de hóspedes, peguei uma mesa de plástico que eu tinha lá na área gourmet daqui e coloquei e peguei a cadeira da sala de jantar, porque eu não tinha nem cadeira na época, e coloquei para começar a dar aula. Eu comecei com o que eu tinha. Vocês percebem isso? Se essa Andressa daqui não tivesse começado a estudar na sala de jantar e depois migrado para o escritório, mesmo sem estrutura nenhuma de trabalho. Vocês podem ver que o meu notebook novo ele ficava até em cima aqui, ó, da caixa dele mesmo. Não tinha nem onde botar o notebook para ficar melhor, né? Porque o notebook é bom quando a gente coloca ele numa direção com que você não fique assim. Que isso vai fazendo mal pro seu pescoço. Ó, a Andressa é médica também. Ergonomia. Dicas de ergonomia. Você ter uma mesa, colocar o escritório, o notebook sem um apoiozinho, esses apoios que são baratos, gente. Vocês compram na Amazon, olha a propaganda gratuita. Vocês conseguem trabalhar por muito mais tempo, que é o que eu consigo hoje. Então, eu trabalho por muito mais tempo porque eu estou mais ergonômica, eu tenho a minha cadeira, eu tenho o meu notebook que fica no lugar certo, meus braços também no lugar certo, porque quando eu trabalhava aqui na sala de jantar, eu não tinha espaço para colocar o meu cotovelo. Ó, até abaixei aqui. Tá vendo que aqui eu consigo o mouse, eu tô mexendo no mouse e o meu cotovelo ele tá aqui, ele tá apoiado? Pois bem, lá na sala de jantar ficava assim, porque não tinha muito espaço, tá? Na verdade é porque eu não sabia mesmo muito de ergonomia. E quando você fica assim, se você fica assim, presta atenção, porque eu tive uma tendinite por conta disso. Então, assim, quando você começa a trabalhar e passa muito tempo trabalhando numa posição, você precisa se sentir mais confortável ergonomicamente. E aí, gente, se essa voltando, né, para a parte voltando, não vamos falar de ergonomia agora. E aí, se essa Andressa não tivesse começado a dar aula assim, se você ver no meu YouTube, tem vários vídeos do início com o fundo branco. E graças a Deus que essa menina daqui resolveu dar aula mesmo sem estrutura, porque senão a Andressa de hoje ela não existiria. Então, se eu tenho um conselho para te dar, que você que está aí do outro lado, você está aqui para evoluir, você está assistindo essa aula, você quer evoluir de alguma forma. E se você quer evoluir e está estagnada ou está estagnado, começa com o que tem, tá? Começa com o que você tem. Você não precisa ser perfeito para começar. Tudo é processo. E eu espero que você acredite no seu processo. Eu espero não. Eu quero que você acredite no seu processo. E como que você aproveita as imagens feitas no desafio para se destacar aqui nas redes sociais? Vamos lá. Agora eu tô com calor, então vou prender esses cabelinhos aqui, né? Que ninguém merece estar com calor dando aula.
Primeiro, você vai desenvolver o seu projeto autoral. Por favor, desenvolva o seu projeto autoral. Ai, Andressa, acabei de iniciar no Instagram, no SketchUp, sou estudante, estou no início, não sei desenvolver projeto ainda autoral. Pode fazer a minha cafeteria, tá? Eu vou mostrar como é que vocês fazem, eu vou dar os bloquinhos da minha cafeteria. Não tem problema. Só que eu quero que você entenda que o intuito desse desafio é você desenvolver o seu projeto autoral. Então, tente pelo menos desenvolver o seu projeto autoral. Uma coisa que você pode fazer também é usar os materiais, blocos, tintas existentes no mercado brasileiro e marcar eles no Instagram, tá? O que é que acontece quando a gente, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu estava querendo comprar um body para minha despedida de solteiro, porque eu ia ter a despedida de solteiro com as minhas amigas, que eu vou ter, na verdade. E eu queria um bem específico de uma marca. Só que entrando no Instagram da marca, só tinha corpo de modelo. Eu não tenho corpo de modelo, meu corpo é bem real, tem uma barriguinha, né? Tem uma celulite, vice vai, e assim vai. Todo mundo corpo real. Não tenho lipoled. Boys, você podia me dar uma lipoled, né? Quando eu tiver filho. Talvez eu tenho medo, tá? Não sei não se eu faria, não. Eu falo brincando, mas eu tenho medo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá na parte de marcações da loja e tinha foto de pessoas em arte. Então, assim, quando você marca o Instagram de um mercado brasileiro, de uma tinta, principalmente de tinta, gente, no site da Souvenir é onde eu mais olho, é a marcação, porque eu quero ver fotos reais daquela cor, tá? Então, comecem a marcar Porto Belo, Ceusa, Eliane, não sei, estou falando aqui em nome de fornecedor, mas existem vários hoje. Marquem eles. Mesmo que eles não repostem vocês vão estar lá, ó, na abazinha de marcação, tá bom? E isso faz com que você seja encontrado por um futuro cliente. Criando pelo menos 3 ou mais conteúdos com o seu resultado. Então, se você marca um render e você pode ser encontrado, você pode fazer vários outros renders e multiplicar as chances de serem encontrados. Então, quando eu falo multiplicar as chances de ser encontrado, você pode fazer um mood board, você pode postar um render. Uma coisa que me dá tremenda agonia é ver uma pessoa que desenvolveu um projeto autoral para o desafio 1, né? Para a primeira edição do desafio Arte do Render, e simplesmente postou um render do desafio. Aí quer dizer que você gasta tempo criando, você gasta tempo fazendo modelagem de coisas diferentes no tempo, você gasta tempo fazendo iluminação, configurando materiais, fazendo pós-produção. Você gasta tempo com aquele ambiente que faz um único render, podendo multiplicar as chances de ser visto nas redes sociais, podendo colocar muitos outros conteúdos do mesmo projeto lá no seu Instagram. É isso mesmo. A troco briga. Olha aqui outro exemplo. Não só moodboard, ó. Aqui tem uma imagem conceitual, uma planta baixa, olha aqui, ó. Ficou legal. Então aqui a gente tem, ó, já teria aqui 3 tipos de postagem, né? 4 se tivesse moodboard. Um moodboard, um render, uma imagem conceitual, uma planta baixa, fora os renders de outras partes aqui que você pode fazer, que eu tenho. Se você for no meu Instagram, tem tanto render dessa área gourmet, gente. Tem render dessa área gourmet que eu posto agora, que eu postei faz tempo. Tem planta baixa, tem imagem conceitual. Eu vou sempre postando assim, ó. Vou colocar aqui e vou falar mais uma vez, para você lembrar. Criatividade não é dom, é prática, é referência. Antes de falar de novo, da gente só falar de novo o que é que vocês vão ter que fazer no projeto, eu vou falar uma coisa aqui que eu tinha esquecido, tá? Eu lembrei agora.
Eu recebo muitas mensagens de vocês diariamente no Instagram. E eu recebo muitas mensagens também de alunos. Aluna que é design de interiores e se sente incapaz de desenvolver um projeto porque não é arquiteta. Aluna que se formou em faculdade X e acha que os alunos que se formaram em faculdade Y não têm chance. Ninguém me pergunta onde eu me formei. Você sabe onde eu me formei? E eu me formei numa faculdade boa, viu? Mas eu não preciso estar falando onde eu me formei. As pessoas, elas querem ver resultado. Ninguém duvida de quem mostra resultado. E se ninguém duvida de quem mostra resultado, ninguém pergunta onde as pessoas se formaram. Então, eu não quero saber se você se formou na Mackenzie, na Belas Artes, eu não quero saber se você se formou na Anhanguera. Eu quero que você mostre resultado no seu Instagram, eu quero que você mostre que você desenvolve projetos autorais. O teu cliente não quer saber onde você se formou. Então, tirem isso da mente de vocês, você que faz design de interiores, curso técnico de design de interiores, e não pode, por exemplo, eu fiz curso técnico de design de interiores e eu me sinto incapaz de desenvolver um projeto. Você é capaz. Você está se desvalorizando. Você mesma. Quando você fala essas coisas, você escuta, ó. Quando você fala, você escuta. Você fala, você escuta. E se você fala, você escuta, você acha que aquilo sempre é verdade e você começa a pensar que você não vai ser capaz de fazer nada. Vamos colocar a mão na massa agora? Eu acho que é muito importante a gente começar a colocar a mão na massa, agora que eu falei umas verdades para vocês. E para vocês usarem a tríade da criação na mão na massa, eu quero que vocês pensem na parte de repertório, por exemplo. Quais as referências eu vou me inspirar para um projeto aqui dentro da cafeteria? Então, a gente tem hoje o Google, que mostra... Google, gente. Google que mostra projeto, mas não é o que eu mais uso. A gente tem hoje o Pinterest. A gente tem hoje o ArcDaily. E eu acho que eu não tô lembrando de mais outro, não. Eu, eu vou nesses dois mais. E tem Airbnb, tá? Eu me inspiro no Airbnb também. Fiz vários conteúdos no meu Instagram falando sobre o Airbnb, já. Gente, vocês não precisam pegar só inspirações de cafeteria, tá? Vocês podem olhar restaurante. Vocês podem... Uma coisa que eu já fiz na minha vida foi pegar uma marcenaria de uma cozinha e me inspirar para fazer uma marcenaria de um banheiro. E você pode fazer isso. Você pode pegar a marcenaria de uma cozinha e se inspirar, gostar das cores e pegar como referência para fazer a marcenaria de um quarto. Então, não olhem só projetos de cafeteria. Ampliem a mente de vocês, tá? Cuidado para não fazer cópias de outros projetos. Tente criar. Tente, quando você vai utilizar uma marcenaria de alguma referência, trocar as cores, trocar o tipo de desenho, trocar o tamanho, tá? Sempre colocando o teu gosto pessoal dentro dessas suas escolhas. Quais são os materiais que você vai utilizar? É legal pensar isso antes também. Gente, é tão fácil quando a gente já tem referência, já tem material. Quando eu tenho essas duas coisas e coloco o meu gosto pessoal, eu crio o projeto muito rápido, porque as referências elas estão na minha mente, tá? Então, para desenvolver essa cafeteria, faça isso. E desenvolva a sua cafeteria, porque essa aqui é o Cactus Café. Eu quero ver a sua cafeteria. E eu quero saber quem vai ganhar o primeiro lugar no segundo desafio da arte do render. E vai entrar também, vai virar minha aluna de escritório de milhões. Relembrando, você tem até o dia 4/10 para me enviar o resultado por e-mail, tá? Você tem também até as 23h59 e arrase.
Dia 6 eu falo o resultado em uma live às 19h30 pelo YouTube. Pare de querer ser genial. Pare de querer a perfeição. Perfeccionismo não é qualidade. Então, se alguém diz isso hoje pra você, eu sou perfeccionista, essa pessoa vai ter um problema na mente dela quando ela fizer uma coisa que não vai ficar tão boa. Ela vai bugar a cabeça. A doença do século é a mente. Quando você fica ali, ó, eu quero ser perfeita, sou perfeccionista, eu quero ser perfeita. Gente, você não sabe. Opa! Você não sabe o que aquela pessoa ali do outro lado tá passando, a pessoa que você julga que é perfeccionista. Se você continuar buscando a perfeição, você paralisa uma hora. E é por isso que eu digo para você não se comparar a mim, não se comparar com seu colega de turma, não se comparar com ninguém. Porque ficar parado nunca pode ser uma opção. E a partir de hoje, eu quero ver o seu movimento, eu quero ver a sua evolução. Com amor, sua prof. Andressa. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estou muito feliz. Eu quero muito ver o seu resultado do desafio. Honre esse conteúdo gratuito que eu estou te entregando. Honre, de verdade. E sabe qual é o mal da maioria das pessoas hoje, dos estudantes? É querer o imediatismo. O V-Ray ele demora muito para renderizar. Eu vou fazer um render com tananã. O V-Ray ele não demora muito para renderizar. O que você não sabe é mexer no programa. Você não aprendeu as técnicas certas. Você não aprendeu as configurações certas. Porque quando a gente modela de forma inteligente, configura também de forma inteligente, renderiza rápido e ainda faz um executivo mais rápido ainda. Vamos? Eu quero te mostrar que você pode renderizar rápido aqui com o V-Ray e fazer uma imagem de muita qualidade, para que elas sejam confundidas com fotos. Porque é isso que o V-Ray faz. Ele entrega imagens que parecem fotos. É por isso que eu gosto tanto do V-Ray. Tá bom? Vem comigo, vamos nessa!